Fala, meu vestibulando, fala, minha vestibulanda, tudo bem contigo? Vamos lá para mais uma aulinha do nosso projeto Top 10 Enem, beleza, galera? Nossa aulinha de hoje é sobre o assunto de eletroquímica. Na minha visão, pessoal, um dos assuntos mais importantes para a prova do Enem. Então, não posso deixar de pedir. Se inscreve no meu canal aqui no YouTube, que é onde eu posto essas aulas e vai com certeza te ajudar. E não esquece de me seguir na minha rede social, vai estar aparecendo aqui embaixo. É lá onde eu posto as novidades, dicas, é onde eu vou mostrando um pouquinho do meu dia a dia. Então, aparece lá no Instagram que com certeza você não vai se arrepender. Então, vamos para a nossa aula para não perder tempo. Então, vamos lá, galera. Eletroquímica. Vamos para cá. Gente, na eletroquímica, basicamente, ela vai estudar duas coisas: a transformação de energia química em energia elétrica e a transformação de energia elétrica ou uma corrente elétrica em energia química. E os processos onde isso ocorre, os dispositivos onde isso ocorre, é na pilha e a eletrólise. A pilha converte energia química em energia elétrica de maneira espontânea, por isso é um processo espontâneo. A DDP da pilha, que é o ΔE, é positivo, beleza? E o ΔG é negativo, isso mostra que é um processo espontâneo. Já a eletrólise é o contrário, é um processo não espontâneo porque consome energia elétrica para se gerar a energia química. A DDP de uma eletrólise é negativa e o ΔG é positivo. Lembrando, tá, pessoal, que uma pilha também é chamada de célula galvânica, enquanto a eletrólise é chamada de célula eletrolítica, beleza? Vamos para cá, vamos para frente. Detalhe, seja pilha ou seja eletrólise, o tipo de reação que permeia esses processos é justamente as reações de óxido-redução. Uma reação de óxido-redução, pessoal, é uma reação onde ocorre mudança do NOx. E para isso acontecer, deve haver transferência de elétrons. Então, as reações onde se observa transferência de elétrons são de óxido-redução. E você atesta essa transferência de elétrons a partir de uma mudança do NOx dos participantes dessa reação. Nesse tipo de reação, ocorrem dois processos: o processo de redução e oxidação. E tudo isso tem a ver com os elétrons. O processo de redução, pessoal, ocorre quando a substância ganha elétrons. Já o processo de oxidação ocorre quando a substância perde elétrons. Beleza, Tessa. Perde elétrons, ganham elétrons. Mas tem um detalhe, pessoal. O elétron ele é negativo. Quando uma substância ganha elétrons, a sua carga, que é o NOx, vai diminuir, porque ela está ganhando algo negativo. Então, no processo de redução, o NOx reduz. A gente já cria o primeiro gatilho mental, pessoal. NOx reduz, redução. NOx aumenta, oxidação. Então, na oxidação, o NOx aumenta. Beleza? E tem mais um detalhe aqui que é importantíssimo: a questão dos agentes. Substância que sofre redução é agente oxidante e substância que sofre oxidação é agente redutor. É o contrário, né? Você deve estar estranhando, mas é porque é o seguinte: o agente é o que a substância causa na outra. Então, a substância que sofre redução, ela faz com que a outra oxide. Então, ela é agente oxidante. Já a substância que sofre oxidação, ela faz com que a outra reduza. Por isso que ela é chamada de agente redutor. Toda vida que o Enem trabalhar com a palavra oxidante e redutor, ele está se referindo à palavra agente oxidante e agente redutor. Então, cuidado, que agente oxidante é a substância que tem maior tendência a reduzir. E substância redutora, ou agente redutor, é a que tem maior tendência a oxidar. Não esqueça disso. Vamos mostrar um exemplozinho de uma equação aqui. Se eu tiver assim, ó, cobre mais 2 no estado aquoso, mais o zinco
no estado sólido, formando o cobre no estado sólido, mais o zinco, mais 2 no estado aquoso. Primeira coisa que eu preciso relembrar para você, tá, pessoal? Toda vida que um metal está sólido, significa que ele está na sua forma metálica. Zinco sólido é zinco metálico, cobre sólido é cobre metálico, ferro sólido é ferro metálico. E todo metal na sua forma sólida tem NOx igual a 0. Então, o cobre aqui é 0 e o zinco também é 0. Se você observar, o cobre ele sai de 2 para 0, ou seja, reduz o NOx. De 2 para 0 há uma redução. Então, o cobre sofre redução. Já o zinco ele sai de 0 para mais 2, tá vendo? Então, ele está aumentando o NOx. Se ele está aumentando o NOx, ele está oxidando. Significa que durante esse processo o cobre ganha elétrons porque ele está sofrendo redução e o zinco 0 perde elétrons porque ele está sofrendo oxidação. E não vamos esquecer, o cobre mais 2 ele é o agente oxidante porque ele sofre redução. Enquanto o zinco 0 ele vai ser o agente redutor, pois ele está sofrendo oxidação. E outro detalhe que você não pode esquecer: agente é reagente. Então, o agente oxidante é o cobre mais 2. E o agente redutor é o zinco 0. Beleza? Outra forma, pessoal, de cobrar reações de óxido-redução no Enem, ele cobra isso a partir da oxidação de compostos orgânicos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Observe essas duas reações aqui, tá? São reações que ocorrem com compostos orgânicos, com bútio-eno e aqui com esse compostozinho aqui, beleza? Acho que isso é a vitamina C. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Gente, o primeiro detalhe que você deve pensar é que o composto que vai estar oxidando é o orgânico. Então, o composto que é orgânico, ele normalmente oxida. Beleza. Mas quais são os indícios que esse cara está oxidando? Aí a gente vai prestar atenção aqui em 3 indícios. Quais são os 3 indícios? Aumenta o número de oxigênios. Outro indício, diminui o número de hidrogênios ligados a esse carbono, tá? Ou aumenta o número de ligações entre C e O. Então, pessoal, esses são os 3 indícios que indicam que o composto orgânico está oxidando. Por exemplo, ocorre essa reaçãozinha aqui com ozônio, água e zinco. Note que do bútio-eno para os produtos, que é o propanal e o metanal, aumentam o número de oxigênios ligados ao carbono. Portanto, esse composto está sofrendo uma oxidação. Beleza? O nome dessa reação, inclusive, pessoal, é ozonólise. Por que é ozonólise? Porque ela está ocorrendo a partir do ozônio, tá? O ozônio é um reagente. Nesse segundo caso aqui, pessoal, ó, observa que aqui, ó, tudo está igual, menos essas ligações aqui, ó. Aqui eu tenho C simples O. Aqui eu tenho C dupla O. Então, aumentaram o número de ligações entre carbono e oxigênio. E, ao mesmo tempo, também diminuiu o número de hidrogênios, né? Ó, dessa molécula para essa. Ou seja, pessoal, é um indício também que esse composto está sofrendo oxidação.
Nessa reação de baixo, tu podia também olhar para o ferro, ó, quem está sofrendo oxidação é esse composto, porque o ferro sai de 3 para 2. Então, o NOx do ferro, nesse caso, ele está reduzindo. Se o NOx reduz, ele sofre redução. Se ele reduz, claro que o composto orgânico está oxidando. Beleza, galera? É obrigatório. Se tem redução, tem que haver oxidação, tá certo? Aí vamos lá. Potencial padrão. Potencial padrão, pessoal, que é aquele Ezinho com a bolinha aqui, tá? O que é o potencial padrão? O potencial padrão é um valor numérico que indica a tendência que um material tem de reduzir ou de oxidar, tá certo? Primeira coisa, se eu disser para você assim, o potencial padrão de redução do ferro mais 2 é 0,44. O ferro oxida ou reduz. Sabe o que é que você me responde? Não sei. Por quê? O potencial padrão, pessoal, é comparativo. Eu tenho que ter no mínimo 2 para comparar esses valores. Beleza? Então, eu só sei se o ferro oxida ou reduz dependendo de com quem ele está reagindo. Então, um valor comparativo. Oxidante e redutor. Tem que sempre ter no mínimo um par. Beleza? E é uma propriedade intensiva. Tu pode ter 1 quilograma de ferro e 1 tonelada de ferro. O potencial padrão dele é o mesmo, ok? Porque não depende da quantidade. Propriedade intensiva é aquela propriedade que independe da quantidade. Beleza? Vamos para frente. Ó, pode ocorrer redução e pode ser o potencial de oxidação. Se o potencial for de redução, note que ele vai vir ao lado de uma equação de redução. Essa substância ganhando elétrons, tá certo? Por isso que ele reduz. Toda vida que os elétrons estão antes da seta, isso aqui é um processo de redução. Toda vida que os elétrons estão após a seta, este é um processo de oxidação. Então, na redução, o maior potencial reduz e o menor oxida. Ou seja, se eu estiver trabalhando com o potencial padrão de redução, que é o que normalmente aparece nas questões, o maior reduz e o menor oxida. Em contrapartida, se eu estiver trabalhando com o potencial padrão de oxidação, tá? Aí é o contrário. O maior potencial oxida e o menor potencial reduz. Esse detalhe, pessoal, que eu falei no comecinho é muito importante. Quando eu estou representando uma equação de oxidação, os elétrons estão antes da seta. Quando eu estou representando uma equação de oxidação, os elétrons estão após a seta. Redução antes da seta, oxidação após a seta. Só mais um detalhezinho. Observa que aqui tem N mais e N elétrons, porque a carga aqui, ó, N+, vai ser a quantidade de elétrons que tem que ter aqui. Se for zinco mais 2, para ele reduzir, ele tem que ganhar 2 elétrons. Então, veja ó, que o N que tem aqui vai ter aqui. Ok? Vamos para cá entender e aplicar isso aqui. Ó, te dei aqui essa tabelinha com 3 potenciaizinhos bem facinhos daqui. Qual substância tem maior tendência a reduzir? Primeira coisa, eu tenho as semi-reações de redução. Então, esse é um potencial padrão de redução. Se eu quero a substância com maior tendência de reduzir, é a que tem o maior potencial padrão de redução. Olhando para a minha tabela, o maior potencial é mais 0,34. Então, vai ser o cobre, a substância que tem maior tendência em reduzir. Qual substância com maior tendência a oxidar? Então, ó, menor potencial padrão de redução, porque eu estou trabalhando com os potenciais de redução. O menor aqui, pessoal, é o cálcio. Ó. Então, o cálcio é a substância com maior tendência a oxidar. Lembrando que quem tem tendência a reduzir é agente oxidante e quem tem tendência a oxidar é agente redutor. Qual o agente oxidante mais forte? Se ele está falando agente oxidante, é quem tem maior tendência a reduzir. No caso aqui vai ser o cobre, porque se ele tem tendência a reduzir, ele é o agente oxidante mais forte. Qual agente redutor mais forte? Agente redutor mais forte aqui vai ser o cálcio.
Porque agente redutor é a substância que tem maior tendência a oxidar. No caso, o que tem maior tendência a oxidar é o cálcio, pois tem um menor potencial padrão de redução. Beleza, galera? É assim que a gente usa, sempre comparando valores, tá certo? Porque o potencial padrão é um valor comparativo. Vamos para 2 questõezinhas do Enem. Ó, a cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de solução aquosa de sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2. Então, aqui eu vou estar trabalhando com o cobre mais 2, tá, pessoal? Esse 2 aqui do lado, na verdade, é o NOx que o cobre tem. CuSO4 com óxido de cálcio e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local aplicado, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. Detalhe, tá, pessoal? Uma faca de ferro limpa. Se é uma faca de ferro limpa, pessoal, o ferro tem que estar em qual estado físico? Sólido. Então, o ferro ele tem que estar zero, ele tem que estar no estado sólido, porque uma faca de ferro, o ferro está no estado sólido, concorda? O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam plantas e sua produção. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Isso aqui, pessoal, só repetiu a parte de cima, perdão, tá? Ele quer saber a reação que representa isso aí. Primeira coisa, vamos procurar o ferro na tabela. Gente, eu tenho ferro aqui e tenho ferro aqui. Mas vamos observar, na minha equação, eu preciso que o ferro esteja zero, esteja sólido. O único ferro, equação com ferro sólido é essa daqui, né? Ó. E outro detalhe, o ferro aqui, ele tem que estar no estado sólido, então eu vou utilizar esta equação aqui. Já o cobre é a equação do cobre que tem NOx mais 2. O cobre que tem NOx mais 2 é esta equação, beleza? Aí tu vai pensar assim, ora, colocando o cobre mais 2 para reagir com o ferro, tá, pessoal? O cobre tem maior potencial de redução. Então, quem tem maior potencial de redução, reduz. No caso, aqui vai ser o Cu mais 2 reduzindo. Esse cara vai reduzir. Gente, se eu sei que o cobre mais 2 reduz, é claro que quem tem menor potencial padrão de redução vai oxidar. E no caso aqui, a outra substância participante é o ferro. Então, vai ter que ser o ferro a sofrer o processo de oxidação. Então, uma equação de redução, uma equação de oxidação. No caso, o cobre não está reduzindo, e essa aqui não é uma semi-reação de redução, os elétrons não estão antes da seta, então é só repetir. Ó. O cobre mais 2 elétrons, tá? Formando o cobre zero. Já o ferro, pessoal, essa equação, os elétrons estão antes da seta, ou seja, é uma equação de redução. Mas eu preciso que o ferro oxide, então é só o inverter, de modo que eu coloque os elétrons no outro lado. Então, invertendo aqui, ó, vai formar o ferro, formando ferro mais 3 elétrons. Beleza, cheguei nas duas equações, uma de oxidação e uma de redução. Mas calma, para eu somar essas equações, pessoal, o número de elétrons que tem antes da seta tem que ser igual ao número de elétrons que eu tenho depois da seta. Como em cima tem 2 e embaixo tem 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação de cima por 3 e vou multiplicar essa equação de baixo por 2. Fazendo isso, vão ficar 3Cu mais 2, 6 elétrons, 3 cobre zeros. 2 ferros zeros, 2 ferro mais 3 e 6 elétrons. Agora eu posso cancelar esses elétrons. E a minha equação global vai ficar o quê? 3Cu mais 2 mais 2 ferros. Formando
3Cu0, né? Aqui o ferro também é 0, tá, pessoal? Mais 2 ferros mais 3. Qual item que a gente diz isso, pessoal? O item que diz isso vai ser o item E de Eva. Beleza? Questãozinha, pessoal, na minha opinião, bem difícil, bem interpretativa, tá? Você tem que ler com atenção para entender o que é que a questão está te pedindo. Próxima questão. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, que é o NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Gente, por que utiliza-se NaOH para desentupir pia? Porque a pia que mais entope na tua casa é a da cozinha, porque tem gorduras, ácidos graxos. Quando esses ácidos graxos, essa gordura, reage com o NaOH, ocorre uma reação de saponificação, ajudando ainda mais a limpar as tubulações. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies químicas em meio básico, expressas no quadro. Beleza. Qual é a outra espécie química presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Vamos olhar para a equação da água. Note que na equação da água, que é esta, pessoal, ó, que é esta aqui, já tem hidrogênio, gás hidrogênio, tá? Toda vida que aparecer, pessoal, H2, isso aqui é hidrogênio gasoso, que é justamente o que a questão disse, tem que liberar hidrogênio durante a reação, ou seja, eu tenho que manter a água nesse sentido. Se os elétrons estão antes da seta, eu tenho que manter a água sofrendo o quê? Redução. Mas para que eu garanta que a água sofra redução, pessoal, eu preciso encontrar substâncias que tenham tendência a oxidar. Beleza. Para oxidar tem que ter potencial padrão menor do que o da água. Menor do que menos 0,83 vai ser o quê? Menos 2,33, menos 0,88, beleza? Menos 0,58 já é maior, menos 0,22 também é maior e menos 0,73 também é maior. Então, os dois menores é o ferro aqui e a equação do alumínio. Mas presta atenção. Eu quero que essas equações aqui oxidem. Sofra o processo de oxidação porque eu preciso que a água reduza, já que a questão disse que o hidrogênio ele deve ser produzido. Então, vamos para cá. Se os elétrons estão antes da seta, eu vou inverter essas duas equações. Então, vou ter a equação da água, duas águas, tá? Equação de redução. Duas águas mais 2 elétrons formando H2 mais 2OH-. Agora, quais são as possíveis equações de oxidação? As possíveis equações de oxidação pode ser a do alumínio e a do ferro, beleza? Mas quem tem maior tendência a oxidar? Quem tem menor potencial padrão de redução? O menor aqui vai ser o alumínio. Mas invertendo essa equação, ó, vai ficar Al mais 4OH-, formando Al OH4- mais, aqui, mais 3 elétrons. Pessoal, como o alumínio tem menor tendência a reduzir, maior em oxidar, e ele estando na sua forma sólida, ele pode ser utilizado para esse processo, a resposta correta aqui, ó, é alumínio. Mas, teste, não poderia ser também o ferro? Poderia, mas vamos inverter a equação do ferro. Ó, ferro mais 2 hidroxilas, formando FeOH2 mais 2 elétrons. Note, pessoal,
que aqui, para reagir com a água, no lado dos reagentes, ó, no lado dos reagentes, tinha que ser a água reagindo com alumínio ou com ferro zero, ferro sólido. E nos itens aqui, o item que tem ferro é FeOH2. Então, não pode ser esse item de jeito nenhum, beleza? Então, a resposta é o item A. Porque o alumínio tem que estar na sua forma sólida, tem que inverter a equação. E segundo, ele realmente é a substância que tem maior tendência em oxidar, porque tem um menor potencial de redução. Fala, galera! Então, essa foi nossa primeira parte da aula de eletroquímica. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? Se inscreve no meu canal e não deixe de seguir lá na minha rede social que vai estar aparecendo aqui embaixo, porque é lá onde eu coloco as novidades, coloco os materiais e você não pode ficar de fora dessa. Valeu, até a próxima!